Então tá, bem-vinda. Estou feliz da gente começar esse movimento, assim, da gente se encontrar. Eu tive já algumas vivências com roda de mulheres, umas boas e outras não tão boas, mas eu prefiro guardar as boas no coração. Ela existe ainda, muito gostosa, que é uma de Ubatuba. Foi um grupo de amigas que se abriram também, elas se encontravam como amigas e se abriram, e eu fui acolhida por elas muito bem. E essa ideia de fazer o Zoom assim veio um pouco porque eu tava sem me encontrar com elas, né, desde que eu saí de Ubatuba, e por causa da pandemia elas começaram a se encontrar pelo Zoom, e eu falei, até que dá pra fazer assim, né, porque no WhatsApp o grupo já tem mais ou menos, deve ter um pouquinho mais de um ano já, que eu comecei pelo menos a agrupar as mulheres que gostam de falar de WhatsApp, por aí. Então, assim, a proposta desse primeiro encontro é a gente conversar sobre um pouco, entre aspas, assim, problematizar, mas trazer, assim, problematizar trazendo para a questão, por exemplo, a diferença entre ciclos e pulso. Porque eu sempre tive dificuldade de me identificar com o ciclo menstrual associado ao ciclo da lua, por exemplo. E no começo eu ficava assim, mais ou menos. Aí comecei a pensar, sabe, assim, por quê? E aí depois eu percebi que tem a questão do Jyoti que interfere, assim. Tem mulheres que realmente são lunares. E tem mulheres mais solares, tem mulheres venusianas, tem mulheres marcianas, de Marte, né, no sentido. Então, eu saí um pouco, primeiro eu me desprendi da necessidade da gente estar vinculada com o ciclo lunar. Foi esse primeiro movimento. E aí depois eu comecei a olhar assim, tá, beleza. O que gera? Existem oscilações, isso é fato. A gente não é assim plana. Existe a oscilação menstrual que interfere na quantidade de água que a gente bebe e solta. E comecei a observar o que seria isso, né? E aí, primeiro passo, assim, né? Saiu da menstruação, fui pra lua. O primeiro que eu bati foi o sol. Inverno, verão, primavera, outono. Eu pessoalmente comemoro Ano Novo na primavera já faz algum tempo. Já faz uns 10 anos que o Ano Novo é na primavera. Mas você observa os outros, a força propulsora de um Ano Novo, né? Isso na nossa mente tem um efeito muito interessante de ter starts. Então, assim, é um pouco de uma necessidade fisiológica do nosso psique de ter movimentos de... Começou. Daí depois do sol veio a história do estudo do Jyoti, que aí apareceu as dashas, que são as eras, assim, que cada um tem num ritmo bem diferente do outro, mas assim, porque eu vivencio isso muito na era do sol, que eu tive um ano tipo revolucionário, aí agora eu mudei de era. E aí, tipo, acalmou. E você fala, nossa, então quer dizer que tem... Mesmo os ciclos, mesmo os pulsos, eles não são sempre os mesmos. Tem ciclos que são mais calmos, tem ciclos que são mais energéticos. E aí continuei com essa coisa, não desce o ciclo, não desce o ciclo. Não consigo ver a vida, principalmente da mulher, com essa... Da mulher, né, porque é o que estamos aqui conversando a princípio, com essa história do ciclo, assim, continuei ainda não cabendo, nem no do sol. Falei, não, o do sol não dá, porque a minha primavera no Ano Novo, a primavera de outras pessoas é dia 1º, e como é que isso funciona? Aí depois fui pros dashas, aí vi que cada ciclo é de um jeito, e tipo, não, isso aqui não tá batendo. E agora eu comecei a surfar, né? Então eu tenho todo um novo ciclo, que eu tô olhando o ciclo das marés.
Não tem um ano ainda que eu tô acompanhando o ciclo das marés, mas eu já comecei a observar. E aí ficou mais confuso ainda, porque aqui a maré onde eu moro, aqui em Pipa, a maré oscila mesmo, assim, tipo, de maré cheia para maré alta às vezes dá quase 2 metros, assim, você vê o negócio indo e voltando, o negócio subindo. E aí agora tá mudando o banco de areia. E aí tava ali essa semana, eu falando assim com o mar, né? Porque eu fico bastante meditando ali também. E eu falei, e aí eu entendi que não são ciclos, são pulsares. A gente não precisa de ciclo, a gente precisa de pulso. E às vezes esse pulso nos leva para, sei lá, 5 dias, às vezes esse pulso nos leva para 1 ano. Eles não são fixos, assim. E aí, perceber o momento que você precisa de um pulso, ou perceber o momento que o universo está te dando um pulso, perceber o momento que seu corpo está falando, eu preciso de um pulso, que o pulso, se você olhar no gráfico, né, aí vem um pouco da coisa da música, assim, o pulso ele tem um fuf, e depois ele vai acalmando, ele não é contínuo. A força motriz de um pulso, ele não é assim. Por isso que, aí cada vez mais, assim, eu não consigo ver o ciclo menstrual como um ciclo. Porque ele pulsa também, né? Tem as nossas dinâmicas, assim. E eu não queria só fechar na questão da menstruação, as nossas rodas, da gente conversar sobre propósito de vida, sobre momentos, sobre sonhos, perspectivas, assim, né? Não queria só fechar em questões relacionadas ao nosso ciclo menstrual, mas usar ele como um momento de que a gente está em contato com a gente, de que a gente está mais reflexível sobre nós mesmos em alguns momentos a gente está mais ativo. Usar ele como um exercício, usar o ciclo menstrual como um exercício para entender o pulso da vida. Que o universo, ele tá em contração e expansão, né? Assim, na literatura Vaishnava fala assim que Brahma, tipo, tá inspirando. Quando ele soltar o ar, acabou o universo, assim, destruiu tudo, absolutamente tudo. E aí quando ele inspira de novo, constrói uma outra coisa completamente nova. Não é assim só o planeta Terra, galáxias, é o universo, todos os universos. Tem incontáveis universos rolando. E aí quando ele inspirar, tudo some. E aí depois tudo volta de novo. Então, é por isso que tô trazendo a meditação em Jnana Yoga, pra gente se conectar mais com a nossa respiração, como um exercício. E vou também aproveitar uma coisa que eu aprendi na roda daqui, né? Que teve a roda de Ubatuba e aqui tem uma roda também das meninas. É um monte de argentina. Eu brinco assim que aqui eu vou ter que aprender espanhol na marra, que as rodas de mulheres aqui tem bastante menina não brasileira. E com elas eu aprendi uma coisa que na outra eu aprendi umas outras coisas, em que aos poucos eu vou, assim, a natureza, acho que dá pra falar antes no finalzinho, o grande aprendizado de Ubatuba que eu gostava muito. Mas com as meninas daqui eu aprendi a coisa da lua nova. Da gente usar uma metáfora, que é a metáfora da lua nova, a gente vai acompanhando a lua. Tem algumas pessoas assim que já fazem recadas com a gente já se prepara de alguma forma para a lua nova, para a lua cheia. E usar a metáfora da lua nova como uma mola propulsora. Não como necessariamente, eu quero menstruar na lua nova, mas assim, vamos usar a lua nova, porque é uma energia, lua cheia e lua nova, rola uma energia aqui, e a gente usar essa energia como nossa força motriz para um mês. Seja para projetos
de ordem material, seja para projetos de autoconhecimento, seja para projetos qualquer, mas usar esses momentinhos como pequenas molinhas. E aqui eu tô me colocando assim, não como... Eu sempre vou estar trazendo um tema como abertura. Esse tema vai vir das conversas lá do grupo do WhatsApp, ou de alguma coisa que acontecer, eu achar super interessante compartilhar. Mas assim, eu tô no nível de troca, eu sou que nem vocês, assim, eu só tô trazendo os temas só para direcionar um pouco e ter uma coisa mais reflexiva. Porque assim, a grande importância que eu dou para o círculo de mulheres é porque a nossa sociedade, antigamente existia um círculo de mulheres sem ser essa coisa marcada, lua nova, aí vamos se encontrar, porque a sociedade ainda era formada em bases de círculos sociais, assim, né? Você tinha sua mãe, sua avó, sua tia, tinha os núcleos familiares. Aqui no Brasil tinha muitas canções de trabalho, que a mulherada ficava lá lavando roupa, trocando ideia, resolvendo pepino entre elas. E hoje em dia a gente tá cada uma aqui, ó, no seu quadrado. A maioria aqui mora sozinha, ou mora com uma mãe, no máximo uma, duas mulheres, e isso é pouco. E isso vai enfraquecendo a nossa capacidade de ter empatia pela outra mulher. E a gente é muito estimulado, não só pela televisão, até o Instagram hoje em dia, é concorrência, né? Quem tem mais like, quem produz um negócio mais legal, ou no trabalho, minha chefe, minha subordinada, ou até a nossa relação de concorrência e competição com os homens. A gente não tem muitos lugares no nosso dia a dia de acolhimento e de empatia. E por isso que eu prezo muito esses movimentos de encontros de mulheres. Porque mesmo que seja uma vez por mês, duas horinhas, eu vivencio isso como um acalanto, assim, de tipo, nossa, tem mais mulher no mundo, a gente precisa conversar, assim, e o aprendizado, né, a vida do outro, a experiência, né, que o outro pode te trazer. A gente perde esse contato de aprender por experiência. A nossa cultura hoje em dia é tipo, dá um Google, vai ler um livro, procura o livro lá, lê o livro, e a gente aprende muito pouco por experiência com o outro. E isso é muito enriquecedor, assim, você vê o que a pessoa sentiu, porque às vezes você nem sentiu isso ainda, mas aí quando acontecer com você, você vai lembrar da pessoa. Isso já é um amortecedor das nossas vivências. E quando a gente convivia mais com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa tia, com a vizinha, com a comadre, vocês sabem assim, você mesmo menina, criança, tinha a hora do chá ali, e elas conversando, você já ia tendo uma noção da complexidade que é a vida e o que fazer com tudo isso. E isso tá se perdendo. Então, a tônica mais ou menos é essa. Eu achei importante a gente começar com esse tema do pulsar, porque é uma pequena diferenciação das rodas de mulheres que tem. Assim, eu vou usar a lua como uma metáfora, mas eu queria que a gente, hoje, pelo menos, a dinâmica de hoje, a gente conversar como que cada uma vê outros pulsares, porque de repente alguém tem um pulsar aí que eu ainda não reparei, e aí um ajuda a outra a perceber os pulsares, e a qualquer momento a gente pode pular. Tem pulsar o tempo inteiro. É só saber a hora, assim, tipo, opa, tá pulsando um ali, daqui 2 dias vai ter um pulso, eu tô pra começar um negócio, vamos pulsar aqui junto e se conectar. A gente pode escolher como se conectar, assim, pode ser a lua, pode ser o sol, pode ser várias coisas. Então é isso, queria agora ouvir vocês, como vocês sentem, como vocês veem isso, enfim.